Veja o que é #fato ou #fake nas declarações do ex-secretário Elcio Franco na CPI da Covid. Coronel aposentado do Exército e número 2 do Ministério da Saúde na gestão Pazuello prestou depoimento na comissão nesta quarta. O ex-secretário executivo do Ministério da Saúde Elcio Franco prestou depoimento nesta quarta-feira 9, na CPI da Covid no Senado. A equipe do Fato ou Fake checou as principais declarações dele. Leia. As tratativas com o Butantan não pararam. A declaração é #fake, veja o porquê. Houve, sim, uma pausa nas negociações com o Instituto para a aquisição da Coronavac. Em outubro, o então ministro Eduardo Pazuello anunciou um protocolo de intenção de compra de 46 milhões de doses do imunizante, produzido pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac. Um dia depois, Bolsonaro afirmou que o governo federal não ia adquirir vacina da China. Ele, Pazuello, tem um protocolo de intenções, já mandei cancelar. Se ele assinou, já mandei cancelar. O presidente sou eu, não abro mão da minha autoridade. Até porque estaria comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. O ministério, então, voltou atrás e o próprio ex-secretário disse, não há intenção de compra de vacinas chinesas. Depois, Pazuello ainda participou de uma transmissão ao vivo ao lado do presidente e afirmou, senhores, é simples assim, um manda e o outro obedece, deixando clara a ordem para interromper as negociações. Dimas Covas, diretor do Butantan, confirmou a interrupção das tratativas e disse que apenas em janeiro elas foram retomadas. Sobre esse hiato, Elcio afirmou, em momento posterior do depoimento, o Dr. Dimas Covas e a Cíntia tinham o meu telefone e, em caso de alguma dificuldade de comunicação, eles poderiam ter mandado mensagem para o meu WhatsApp. Hoje o Brasil figura entre os países que mais imunizaram no mundo. Cerquilha não é bem assim. Veja o porquê. Em doses aplicadas, segundo o Our World in Data, o Brasil aparece na quarta posição do ranking global, atrás de China, EUA e Índia, mas isso sem relativizar o tamanho da população, ou seja, é possível fazer essa mesma leitura ao contrário. O Brasil é o sexto país com o maior número de pessoas ainda não vacinadas no planeta. O melhor parâmetro para aferir o ritmo e a eficiência da imunização é o percentual da população vacinada. No Brasil, menos de um quarto da população recebeu a primeira dose, e uma parcela ainda menor, inferior a 15%, a segunda dose. Isso faz com que o Brasil apareça atrás de mais de 60 países no mesmo Our World in Data. A intenção de receber esses medicamentos, hidroxicloroquina doada pelos Estados Unidos, como eu coloquei anteriormente, foi para atendimento dos programas que o Ministério conduz, como tratamento anti-malária, como lúpus e artrite reumatoide. A declaração é #fake, veja o porquê. Essa não foi a intenção expressa pelo ministro das Relações Exteriores e pela própria agência de notícias do governo no momento do recebimento do medicamento, no dia 31 de maio, quando o governo brasileiro recebeu a doação de 2 milhões de doses de hidroxicloroquina do governo dos Estados Unidos. O então ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo publicou em uma rede social uma mensagem dizendo que a doação era para o combate à Covid-19. Cooperação Brasil-EUA no combate ao Covid-19 continua avançando. Chegaram hoje ao Brasil 2 milhões de doses de hidroxicloroquina doadas pelos EUA. Colaboraremos com os EUA na pesquisa clínica da hidroxicloroquina e no desenvolvimento de uma vacina. A Agência Brasil também publicou a notícia. O Itamaraty divulgou uma nota à imprensa confirmando que as doses de hidroxicloroquina recebidas iam ser utilizadas na luta contra o coronavírus. A HCQ, hidroxicloroquina, será usada como profilático para ajudar a defender enfermeiros, médicos e profissionais de saúde do Brasil contra o vírus. Ela também será utilizada no tratamento de brasileiros infectados. De acordo com dados divulgados na página de transparência do Ministério da Saúde,
Open DataSUS, o governo federal distribuiu 7.463.200 comprimidos de cloroquina e hidroxicloroquina para todas as unidades federativas do Brasil entre os meses de março de 2020 e março de 2021. O estado de São Paulo foi o que mais recebeu os medicamentos sem eficácia contra a Covid, 1 milhão de comprimidos. Além disso, em 2020, em apenas 3 meses, as Forças Armadas produziram 25 vezes a quantidade de cloroquina que era produzida para combater a malária, segundo a agência pública. Com a decisão do STF, não há a possibilidade de o Ministério da Saúde interferir na execução das ações de atenção à saúde sem usurpar da competência e autonomia dos entes federados. A declaração é #fake. Veja o porquê. Em nenhum momento o Supremo proibiu ou limitou ações federais. Na verdade, o plenário decidiu, no início da pandemia, em 2020, que União, Estados, Distrito Federal e municípios têm competência concorrente na área da saúde pública. O STF diz que o entendimento foi reafirmado pelos ministros em diversas ocasiões. Conforme as decisões, é responsabilidade de todos os entes da federação a adotarem medidas em benefício da população brasileira no que se refere à pandemia, afirma o Supremo. Em decisões tomadas no ano passado, os ministros fixaram entendimentos no sentido de que estados e municípios também podem determinar regras de isolamento, quarentena e restrição de transporte e trânsito em rodovias para combater a epidemia do coronavírus. As prefeituras e os governos estaduais têm ainda competência para definir a lista de atividades essenciais, aquelas que não sofrem restrições de funcionamento em meio à pandemia. Em nenhuma dessas decisões, entretanto, a Corte retirou o poder da União de agir. Com relação ao tratamento precoce, não era orientação do Ministério. A declaração é #fake. Veja o porquê. O Ministério da Saúde orientou, indicou, recomendou, sim, o tratamento precoce durante a pandemia. Integrantes do Ministério, inclusive, pressionaram pelo uso da cloroquina em diversas ocasiões. Em nota publicada no dia 20 de maio do ano passado, o Ministério divulgou diretrizes para tratamento medicamentoso de pacientes com o novo coronavírus, e o texto afirma: as recomendações publicadas nesta quarta-feira, 20, são para o tratamento precoce, com cloroquina e hidroxicloroquina, de pacientes com Covid-19, no Sistema Único de Saúde, SUS. Em uma publicação no Twitter, em 18 de novembro do ano passado, o Ministério da Saúde sugere a pacientes com Covid-19 que solicitem o tratamento precoce em uma unidade de saúde. Houve publicações similares ao longo da pandemia. A nota informativa número 17 orienta o uso do remédio devido à inexistência, até o momento, de outro tratamento eficaz disponível para a Covid-19. O Ministério da Saúde também distribuiu a droga aos estados ao longo de toda a crise sanitária, segundo dados da própria pasta. A distribuição foi mantida mesmo na gestão do atual ministro Marcelo Queiroga. Em janeiro, o Conselho Nacional de Saúde encaminhou um ofício ao Ministério da Saúde pedindo a revogação de qualquer instrumento, nota técnica, nota informativa, orientações, protocolos ou ofícios que incentive o uso de medicamentos para a Covid-19 sem eficácia e seguranças comprovadas e aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Em 7 de janeiro, o governo federal contratou 46 milhões de doses de vacinas do Butantan e, em fevereiro, mais 54 milhões de doses, além de 10 milhões de doses da União Química e 20 milhões da Precisa Medicamentos, com previsão de mais 30 milhões de doses do Butantan. Em março de 2021, mais 100 milhões de doses da Pfizer e 38 milhões de doses da Janssen. A declaração é #fato. Veja o porquê. O Ministério da Saúde, de fato, fechou os acordos mencionados pelo ex-secretário, apesar das críticas em relação à demora para a aquisição dos imunizantes. As tratativas para a importação e venda da Coronavac,
por exemplo, iniciaram no meio de 2020, mas o governo federal fechou o acordo para a aquisição de doses apenas em 2021, comprando 100 milhões de vacinas, divididas em um lote inicial de 46 milhões e outro de 54 milhões de doses. Já as 100 milhões de vacinas da Pfizer foram adquiridas em março, com previsão de entrega para o segundo e terceiro trimestres. Com a Janssen, o governo acordou a compra de 38 milhões de doses, que serão entregues no terceiro e quarto trimestres de 2021. O governo ainda acordou a compra de 20 milhões de doses da Covaxin, entregue pela Precisa Medicamentos, e a aquisição de 10 milhões de doses da Sputnik, vacina russa que será importada pela União Química.